Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde a sua mente e o seu coração no seu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Se você chegou até esta primeira aula, é porque você tem interesse de como ajudar outras pessoas a seguir Jesus. E isso é muito bom, não só para você, mas para a comunidade da qual você está inserida e para o reino de Deus, onde lhe é acrescentado mais vidas, né? E aí, meus irmãos, a gente vai apresentar uma série de estudos com esse tema geral de como ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Nós iremos olhar para esse texto de Mateus 28, 19, né, do 16 ao 20, né, uma visão maior. E iremos conversar um pouco sobre esse estudo que está sendo publicado aí no nosso canal no YouTube, que você possa se inscrever, né? Que você possa compartilhar esse vídeo para um outro irmão, para uma outra irmã, que você possa estudar em pequenos grupos. Nós iremos também fazer a indicação de um livro muito importante para que você possa também experimentar aquilo que nós já estamos experimentando. Nós iremos fazer essa aula com base nesse livro Discipulado, Como Ajudar Outras Pessoas a Seguir Jesus, de Mark Dever, da série 9 Marcas, Construindo Igrejas Saudáveis. Né? Eu estou nesse exato momento com ele em mãos, né? Você não pode me ver, nem está me vendo, mas está me ouvindo, né? Ó. O livro está aqui nas minhas mãos, foi um presente de um mantendedor, que talvez você esteja também ouvindo essa aula. Eu quero lhe dizer que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, né? E que sempre que você puder e quiser ajudar os servos de Deus aí no crescimento e no avanço da obra, seja bem-vindo ou bem-vinda para assim fazer. Tá certo? Nós iremos trabalhar esse livro de Mark Dever, traduzido pela editora Vida Nova em 2016. Tá bom? Discipulado, Como Ajudar Outras Pessoas a Seguir Jesus. A tradução de Rogério Portela, em São Paulo, pela editora Vida Nova. 2016, irmãos, essa pérola foi disponibilizada para a Igreja Cristã Brasileira. Né? E aí vocês vão ver o quanto é tão importante para nós, nesse ano, né, de 2025, estar estudando essa pérola. Né? A gente vai fazer todas as aulas de acordo com o script aí do sumário do livro. Né? Você está nessa parte da introdução, tá certo? O prefácio você vai ter posse dele e fará a leitura do mesmo quando você tiver com o livro em mãos, tá? A gente vai deixar na descrição deste primeiro vídeo, como dos demais, o link da Amazon para que você possa adquirir esse exemplar. E eu lhe digo de coração e de certeza, não hesite, compre este livro. Você precisa ter esse livro. Né? Então nós iremos trabalhar nessa primeira aula a introdução. E aí a gente vai seguir esse script aí, que a primeira parte vai responder a pergunta: o que significa discipular? Nós iremos nessa primeira aula ver algumas coisas sobre o que significa discipular, onde e como discipular. A gente já vai dar uma pincelada nessa introdução, de acordo com a introdução do livro. Se você assistir essa aula e pegar a introdução do livro, você vai ver que eu não inventei nada, eu tirei de lá os flashes de palavras, de textos que corroboram para aquilo que eu vou trazer para você nesta aula, tá certo? E aí, dentro dessa primeira parte, responder a pergunta o que significa discipular, e aí o primeiro ponto é a inevitabilidade da influência. É impossível você não influenciar e não ser influenciado. Não tem como, irmão. Se você interage com uma pessoa, a não ser que você esteja trancado aí dentro de um alçapão, né? Mas se não, não tem como evitar a ser esse canal de influência e você acabar sendo influenciado. O segundo ponto é voltado para o próximo, né? A inevitabilidade da influência ela está ligada a estar voltada para o próximo, né?
é o nosso foco, né? Depois, a obra de fazer discípulos, né? A gente entender o que Mark Dever quer dizer sobre a obra de fazer discípulos, né? E o quarto ponto dentro dessa primeira pergunta, o que significa discipular? Fazer discípulos. E aí iremos aprender algumas objeções. A segunda parte, responder a pergunta onde? Aonde discipular? Né? E aí o papel da igreja local, dos pastores, líderes e membros nesse processo de onde discipular, né? E a terceira e última parte, com 4 aulas, nós iremos responder a pergunta como discipular, né? Vamos falar da escolha de alguém para que você possa se relacionar com essa pessoa, né? Vai falar dos objetivos, você precisa ter objetivos claros. Irmãos, é muito sério. A igreja pós-pandemia, ela sofreu muito, né? E algumas localidades elas estão se restabelecendo logo após aí 5, 6 anos, né? Estão se restabelecendo, se reinventando. A pandemia mostrou o outro lado das mídias, plataformas sociais, do YouTube aí bombando, né? A gente tem acesso a homens proeminentes, abençoados por Deus para nos trazer conhecimento, né? As editoras, eu fui adotado pela Editora Fiel num período antes da pandemia e assim, foi um divisor de águas, porque você tinha aulas, você tinha cursos gratuitos, aconselhamento, tudo pelas mídias sociais enquanto nós estávamos reclusos, né? O terceiro ponto dentro dessa pergunta de como discipular é pague o preço. Existe um preço para que a gente comunique, leve as pessoas até a presença de Jesus. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, talvez você talvez não seja nem cristão, mas você também é bem-vindo aqui. As pessoas elas não querem pagar o preço de sair da zona de conforto, abrir a porta do seu lar para que as pessoas vejam de fato se você vive o que fala, né? Ou de você se relacionar com as pessoas, porque existe um extremismo muito grande na questão de quando se fala de religião, né? As pessoas são muito extremas, e cristãos evangélicos extremos, né? Cristãos evangélicos relapsos, né? De ânimos dobre, e aí você vai para as outras religiões, as pessoas são do mesmo modo, ou são extremas, ou são católicos extremos, ou são espíritas extremos, e por aí vai. Mas existe um preço que nós precisamos entender que é preciso ser pago. Para que o evangelho nos alcançasse, foi pago um alto preço na cruz do Calvário. E a gente tem que entender isso, né? Que nós precisamos ter misericórdia das pessoas que não conhecem Jesus. Eu não estou falando aqui da bandeira da igreja, da denominação, se é pentecostal, se é reformada. Não estou falando disso. Ao clicar aí nessa aula, aqui a gente não está falando da denominação. E você vai prestar atenção, você vai ver que eu não vou estar aqui mencionando o nome da minha comunidade, nem tampouco a logomarca, o endereço e nada desse tipo. A gente está falando do reino de Deus, né? A igreja invisível é levar pessoas até Jesus, não é julgar as pessoas, é levá-las até Jesus, para que o Espírito Santo de Deus possa convencer essas pessoas do pecado, do juízo e da justiça. O caminho que nós conseguimos chegar, percorrer até o ouvido dessas pessoas. Mas do ouvido ao coração é um caminho impossível para nós percorrermos. E aí, glória a Deus por isso, né? O Espírito Santo de Deus é quem convence esses homens. Mas eles precisam ouvir, nós precisamos nos relacionar e existe um preço para ser pago. E por último, dentro desse terceiro grande bloco, respondendo a pergunta como discipular, desenvolva líderes. E essa é uma das finalidades da gente aplicar essa série de estudos, desenvolver uma metanoia, uma mudança de mente dos cristãos verdadeiros, né, para que a gente possa avançar no reino de Deus. Deus dá o crescimento, irmãos. Isso é indiscutível. Mas Ele nos deixou a trabalhar na obra. Muitas vezes a palavra de Deus nos apresenta como agricultores, como aqueles que recebem os talentos. E aí muitas vezes as pessoas elas não querem pagar o preço, não têm um objetivo claro, e aí diz assim, não, fulaninho, Deus é quem dá o crescimento. E acha
que porque já está salvo, você não precisa mais fazer nada. E existe uma missão muito clara e nós precisamos cumpri-la. Esse aí é o autor, Mark Dever, né? Desculpa aí que a descrição aí sobre o autor está no inglês. Eu não sou bom em inglês. Não sou bom no inglês, mas você consegue compreender aí o nome do autor, Mark Dever. Ele é PhD pela Universidade de Cambridge. Olha, pia só. Ele é pastor sênior lá da Igreja Batista Capitol Hill, em Washington. Olha, presidente do Ministério Nove Marcas, você pode acessar, Nove Marcas, né? marks.org, você vai ver lá o celeiro de materiais, tá? E ele desenvolveu aí, é conferencista, e desenvolveu aí 14 livros dessa série Nove Marcas, Construindo Igrejas Saudáveis. Então, esse aí é o cara, Mark Dever, né? Que servo de Deus, comprometido com o Evangelho, né? Antes da gente fazer uma aula dessa para vocês, a gente lê o conteúdo, procura saber quem é o autor. A gente está falando aqui de levar pessoas a seguir a Jesus, conduzir pessoas à presença de Jesus, que essas pessoas elas sejam convencidas pelo Espírito e a gente ensine a elas a obedecer às ordens do Mestre. Tá certo? Vamos lá, sem mais delongas, né? Eu falei que a gente ia falar sobre a introdução. Enquanto a gente vai entrar, eu já estou aqui com o meu livro aberto na parte introdutória. Uma visão introdutória sobre como ajudar pessoas a seguir Jesus, né? Tenha sempre isso em mente, como ajudar pessoas a seguir Jesus. Então a gente vai ter uma visão introdutória deste assunto. Esse senhorzinho aí é o Robert Frost. Ele disse a seguinte frase dentro de um poema composto pelo mesmo. 2 estradas se bifurcavam em uma árvore. E ele disse que trilhou a menos percorrida. Isso fez total diferença. Perceba que, olhe para esta imagem, onde essa senhora está, um caminho bifurcado. Eu tinha várias figuras dessa na internet que eu podia colocar para vocês. Mas essa eu achei muito interessante, porque quem já fez trekking nos matos, né, corrida por navegação, pedal, ciclismo ecológico, trilha, vai entender muito bem essa imagem, né? Muito bem. Você vai entender muito bem, porque eu passei uma situação, certa vez no Rio Grande do Norte, ali em Urucará, ali em Areis, num pedal que eu fui, não me lembro quem foi, e eu me desvencilhei, né? O grande grupo ali dos amigos se desvencilhou de mim. A gente tem trechos que a gente se sente confortável e o bando adiantar e o outro enquanto bota a corrente, ou quando toma uma água, ou etc. Eu parei para fazer alguma coisa e esse grupo se desvencilhou. E eu acabei, em uma certa reta pareada ali com o canavial, eu me deparei com um trecho que, em vez de eu pegar a direita, eu peguei a esquerda. Não me liguei de ver rastros no chão, aquelas coisas. E eu peguei a esquerda. E no final, assim, mais uns 100, 200 metros, eu me deparei com essa bifurcação. Imagine você numa reta, pega a esquerda e a 100 metros você se dá de cara com essa bifurcação. É lógico que na sua mente, se você estiver concentrado, se eu peguei a esquerda e logo à frente eu peguei uma bifurcação, a minha direita ela vai acabar encontrando no ponto principal se eu tivesse seguido reto, né? E aí eu parei e disse, misericórdia, e agora? Para que lado eu vou? E aí quando eu vejo essa frase que 2 estradas elas se bifurcavam em uma árvore como essa, Robert Frost diz que ele trilhou a menos percorrida. E para ele fez total diferença. E aí eu fiquei me perguntando o que seria numa situação dessa o caminho menos percorrido. Se você prestar atenção na imagem, a mulher ela aponta para a esquerda. Mas se você olhar o caminho à sua direita, existe uma marca como se água escorresse, né? Como se tivesse mais marcado uma curva vindo de lá para o seu lado esquerdo. E eu lendo essa frase de Robert Frost, de que ele trilhava o caminho menos percorrido e para ele fez total diferença, é como se ele seguisse o caminho que ela está apontando à esquerda.
Mas se eu, na situação que eu passei, pegasse a esquerda, eu ia me desvencilhar mais ainda do grupo. Certo? E aí, o que ele quis dizer? A interpretação mais comum, irmãos, é que a escolha do caminho menos percorrido, abriu aspas, fechou aspas, simboliza tomar decisões não convencionais, ou seja, tomar decisões que não são comuns. Ou seguir um rumo mais autêntico e individualista. No entanto, o poema também tem uma nuance irônica. Ambas as estradas eram, na verdade, bastante semelhantes. Que aqui na figura não é tão semelhante assim. Né? Ainda tem a influência dessa bendita apontando para o lado. Isso influencia muito na tomada de decisão. Você olhando para essa figura, que caminho você percorreria? Você percorreria aquele que ela está apontando. Né? É normal. Ou não. Né? Ou você tomaria o caminho menos percorrido. No entanto, o poema ele também traz essa nuance irônica. Ele vai dizer que ambas as estradas eram, na verdade, bastante semelhantes. Sugerindo que, às vezes, damos um significado maior às nossas escolhas passadas do que elas realmente tinham no momento. Veja que interessante. A análise que ele fez ao encontrar uma bifurcação onde ambas as estradas eram idênticas, semelhantes, né? O quanto nós damos significado às nossas escolhas passadas, o quanto aquilo que nós escolhemos no passado, elas corroboram para o nosso presente, né? Como ela influencia a nossa cosmovisão de certas coisas. E ele tem que escolher um caminho. Quando a gente olha para esse senhor aí, o Henry David Thoreau, não sei nem se eu falei correto, a pronúncia do bendito, mas é o Henry David, né? Ele fez a seguinte observação também numa fala muito pertinente dentro dessa introdução que Mark Dever fez desse livro. E ele diz assim: se um homem marcha com um passo diferente dos seus companheiros, é porque houve outro tambor. E aí, meus irmãos que foram militares, né? Há aqueles que chegaram a estudar numa escola militar, como eu estudei no Rio de Janeiro, onde você tinha que se perfilar, onde você tinha que cantar o hino nacional, onde você tem que marchar até o local do pórtico das bandeiras. É interessante e ao mesmo tempo intrigante a fala de Henry, quando ele diz que o homem ele marcha os passos diferentes de seus companheiros, é porque ele ouve outro tambor. Imagina você tratar tum, 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 tum. Aí outra pessoa do outro lado tá assim tum, 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 e o grande grupo tá tum, 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 tum. É como se a pessoa estivesse marcando um outro som, um outro tambor, como ele diz. Muito pertinente, muito interessante. Talvez você esteja se perguntando o que é que ele está querendo dizer com esses exemplos. E a gente lá na frente vai compreender um pouco mais isso. Lembre-se que você está na parte introdutória do livro. Né? Henry David ele sugere a importância da individualidade e da autenticidade. A ideia é que se alguém age ou pensa de forma diferente dos outros, isso acontece porque essa pessoa segue a sua própria intuição. Olha lá. Valores ou visão de mundo, como se estivesse ouvindo outro tambor que marca um ritmo único. Percebe? A fala do primeiro exemplo de Robert Frost, quando ele diz que ele trilhou o caminho menos percorrido, isso fez total diferença. O quanto as suas decisões do passado elas corroboram e influenciam para suas decisões agora no presente, como elas influenciam na sua cosmovisão de mundo ou a cosmovisão sobre aquilo que você está estudando ou seguindo. Henry David não falou muita coisa diferente. Ele fala de individualidade e autenticidade, ele fala de própria intuição dentro dos valores e da visão de mundo, cosmovisão, né? Como se estivesse ouvindo um outro tambor marcando um outro ritmo. A frase, ela encoraja a liberdade de pensamento e a coragem de seguir um caminho próprio. Olha, a liberdade de pensamento e a coragem de seguir um caminho próprio. Mesmo que isso signifique se destacar ou se afastar do grupo. É um forte lembrete sobre a importância de ser fiel a si mesmo. Olha, preste atenção. Vamos voltar lá. Veja que a interpretação sobre a frase de
de Hope Frost sobre encontrar-se numa bifurcação e os caminhos parecidos e ele escolher o menos percorrido, ela mostra essa coisa não comum, traz autenticidade e individualismo, aonde se é dado o maior significado às escolhas do passado. Você vem para o que Henry David diz, ele fala de liberdade de pensamento e a coragem de seguir um caminho próprio e ser fiel a si mesmo. Muito homocentrismo. É muito homem no centro. É a minha liberdade, é o meu próprio caminho, eu ser fiel a mim mesmo. Isso que me custe me destacar ou me afastar do grupo. E isso é muito interessante. Quando nós olhamos para esse livro, que eu não vou me atrever a pronunciar no inglês, mas a tradução do seu título diz, Cherry, ela diz que sozinhos, juntos, porque esperamos mais da tecnologia e menos um dos outros. Meu irmão, é super, hiper, ultra atual uma fala desta senhora. Eu não quero me deter a quem ela é, de onde ela veio, mas isso é muito forte. Você escreveu um livro há muito tempo atrás com o título Sozinhos Juntos. Sozinhos juntos. Porque esperamos mais da tecnologia e menos um dos outros. Né? E o que a gente vê, tecnologia pré-pandemia é uma coisa, e tecnologia pós-pandemia é uma outra coisa. Né? E muitas pessoas, elas esperam de fato mais da tecnologia, da robótica, da inteligência artificial do que das pessoas. Tem pessoas que preferem interagir com o universo tecnológico, com as mídias, com as plataformas, do que interagir tete a tete com as pessoas. E aí ela vai falar coisas interessantíssimas no livro. O livro ela analisa como a tecnologia, especialmente os dispositivos digitais e as redes sociais, está mudando a maneira como nos relacionamos. Cherry argumenta que, apesar de estarmos constantemente desconectados, muitas vezes nos sentimos mais solitários. Ela explora como as interações mediadas por tecnologia podem ser superficiais e como passamos a preferir a previsibilidade das máquinas à complexidade das relações humanas. É muito forte, muito interessante e muito atual. Cherry também alerta para o impacto dos robôs sociais, como assistentes virtuais e inteligência artificial, que nos fazem projetar emoções e criar vínculos artificiais, substituindo as conexões reais. Eu não estou aqui dizendo, meu irmão, minha irmã, que a tecnologia é do diabo, que a inteligência artificial não presta. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as relações pessoais, elas são insubstituíveis. Nós, como povos de Deus, como servos de Deus, se realmente nós sabemos quem Jesus é, isso me faz lembrar o relato de Marcos 8, 29, na parte A. Quem vocês dizem que eu sou? Jesus pergunta aos seus discípulos. Se nós sabemos quem Jesus é, se nós o seguimos, o obedecemos e pertencemos a Ele, somos ovelhas do seu pasto, nós não podemos substituir as conexões reais, os relacionamentos. E o que acontece nos dias de hoje, pleno 2025, é você ver igrejas minguando porque as pessoas elas estão assoberbadas, atoladas de contas e se tem conta tem que trabalhar muito e chegam de 7h30, 8h afadigadas. A carne vence porque é gostoso você tomar um banho e deitar a cama e repousar depois de uma bela janta. E aí as igrejas estão esvaziando, meus irmãos, porque eu posso assistir o culto pela página do YouTube. Eu posso assistir meu devocional diário ouvindo homens e mulheres abençoados da parte de Deus. Mas e aí onde fica o congregar-se? Como é que eu expresso o amor que eu digo que eu tenho por Deus? Porque eu expresso esse amor que eu tenho por Deus me relacionando com meus irmãos. Mas é muito real esse título e esse livro. Né? Eu não sei, deixei aí a fonte na descrição do vídeo, eu não sei se tem esse livro já em português. Eu não fui atrás disso, mas esses conteúdos dos quais eu mostrei aqui nesses slides me chamou muita atenção. E Mark Dever, ele tem na introdução do seu livro essas pessoas, essas menções.
Vamos para esse outro slide que é muito interessante. Eu também não sei dizer a veracidade, roda muito se é fake news, se foi de fato dito, se não foi. Mas eu trouxe para que a gente medite, porque por mais que tenha sido uma mentira, mas tem muita coisa que aponta para as verdades que acontecem nos dias atuais. Esse senhor aí, Albert Einstein, um alemão judeu, ele disse a seguinte frase, e você vai ver essa frase aí de várias outras formas, mas com o mesmo sentido. Ele diz assim: eu temo o dia em que a tecnologia se sobreponha à nossa humanidade. O mundo só terá uma geração de idiotas. Né? Eu peguei aqui nessa página do Wikipédia, né? É uma página que não é tão confiável porque as pessoas podem editar, mas se você procurar aí, eu não sei se alguém tem algum estudo sobre quem foi de fato Albert Einstein, se ele citou essa frase em algum livro, não sei. Se você tiver alguma informação sobre este senhor aí, ó, que parece aquele do Pluft, Plaft, Zoom, se você tiver alguma informação dele, põe na descrição do vídeo. Alex, ó, tem um link aqui que leva falando sobre esse cara aí, ó. E a gente depois vê mais um pouquinho à frente. Mas veja como é pertinente ele dizer assim, ó, eu temo um dia que a tecnologia ela vai sobrepor a humanidade. Ele está falando de quê? Relações humanas. A relação que nós precisamos ter. O mundo só terá uma geração de idiotas. Né? E a gente percebe que é uma geração mais fragilizada, muito tecnológica. E esse mundo e esse universo tecnológico acaba nos afastando, nos deixando sozinhos juntos, né? Como Sherry fala no seu livro. No cerne do cristianismo, meu irmão e minha irmã, encontra-se o desejo de Deus de ter um povo que demonstre o seu caráter. E o faça por meio da obediência à sua palavra e no relacionamento com ele e uns com os outros. E como é que eu vou demonstrar o caráter de Deus? Me relacionando com ele e principalmente com os outros, porque a gente diz assim, eu amo a Deus. Você ama a Deus que não vê, mas você não expressa amor de fato e verdade pelo irmão que vê. Entende? Então, as relações pessoais, elas demonstram o caráter de Deus. Como é que eu me relaciono com Deus? Quando eu me relaciono com aquele que é feito à sua imagem e semelhança. Entende? Portanto, seu filho lhes deu a seguinte ordem: antes de subir aos céus, vão e façam os discípulos. Mateus 28, 19. A vida dessas pessoas, em outras palavras, devem ser dedicadas a ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Meu irmão, minha irmã, a sua e a minha vida deve ser dedicada a ajudar outras pessoas a seguir Jesus. E pregando no sermão do nosso culto de ceia, eu explanei esse texto de Mateus 28, do verso 16 ao 20, e eu pude comunicar aos irmãos que, meus irmãos, se nós não soubermos quem Jesus é, nós estamos à deriva na missão. Porque se você não sabe quem te enviou, por que te enviou e para quem te enviou, o que é que você está fazendo aí? A nossa vida, ela deve ser dedicada, gasta, a ajudar outras pessoas a seguir Jesus. E muitas vezes você está aí no trabalho, talvez você esteja aí na hora do almoço, ou no café da manhã, ou no seu local de trabalho escutando esse vídeo, que eu não quero me alongar, e não se relaciona com a pessoa que está aí no seu trabalho, a fim de comunicar. Talvez as pessoas no seu local de trabalho não saibam nem que você é um servo ou uma serva de Deus. Por quê? Já entrou na roda do mundanismo, das conversas sem fundamento e sem futuro, das brincadeiras, das gaitadas, que aí se agora, aos 45, você disser que é cristã, pô, mas assim, vivi aqui com gaiatice, a primeira tá puxando piadinha, e agora é crente, cai no descrédito. Então, nós precisamos, irmãos, demonstrar o caráter de Deus obedecendo, se relacionando com Ele e se relacionando com as pessoas. Existe uma ordem dada. Jesus, ele não perguntou assim, irmãos, vocês podem ir fazer discípulo? Se vocês puderem, façam. Não é assim que está o texto não, meu irmão. Você pode ler em qualquer versão. É uma ordem dada àqueles que de fato sabem quem é Jesus, o segue e o obedece. A vida cristã é uma vida discipulada e uma vida que discipula. Sim,
O cristianismo ele envolve escolher a via menos percorrida, porta estreita, e ouvir um tambor diferente, ouvir Jesus. Mas não da mesma maneira que Frost e Henry, como a gente viu. O cristianismo não é para solitários individualistas. O cristianismo não é para você viver só e de forma individual, sem estabelecer conexões. Não é. Se você está no cristianismo com esse pensamento, então você nunca esteve no cristianismo. Agora, meus irmãos, quando você olha para o texto de Marcos, capítulo 8, que você começa a ler ele do verso 26, Jesus ele vai dar ordem aos seus discípulos a ir até a Galileia. É assim, Jesus diz assim, meus discípulos, chamou os 11 e disse, vão até a Galileia e me esperem lá. E ao chegarem, vendo Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Outros duvidaram. Uns duvidaram. Então perceba que eles ouviram, foram, adoraram, mas teve gente ali que duvidou. Então, qual é a diferença dos dias de hoje? Existem muitas pessoas que estão num piloto automático, vai para a igreja no dia da ceia, chora, ceia, entra vazio e sai vazio. Vai para o mundo, vai para o seu campo missionário, que é a sua família, o seu trabalho, não fala de Jesus, não se relaciona com as pessoas. E aí fica muito difícil. Individualmente, cada um de nós cumprimos a nossa missão. Mas o cristianismo ele não é para solitários nem individualistas. O que é ser um discípulo? Lembra que eu falei lá o script de todas as aulas? Nós teremos uma aula, várias aulas, 4 aulas, respondendo essa pergunta de forma bem minuciosa, mas aqui eu trouxe alguns pontos para a gente refletir e caminhar. O que é ser um discípulo? É ser um seguidor. Ser discípulo de Cristo, em outras palavras, não tem início em algo que nós fazemos. Lembre-se sempre disso. Você é discípulo não é porque você fez nada, não. Não começa em você. O processo ele começa com algo que Cristo fez na cruz do Calvário. Jesus, ele é o bom pastor, porque ele se entregou a própria vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10, verso 11. E uma vez uma pessoa disse assim, apontou para mim e disse que eu tinha que... E aplicou o texto para mim. Eu disse, você não tem que dar vida para seu irmão, não? Quer dizer que é só eu que tenho que dar? Você não tem que dar, não? E as pessoas têm esse costume de aplicar textos e contextos de forma errada para justificar a sua inércia, a sua apatia na obra. E a gente não pode fazer isso. Pedro vai dizer, em 1 Pedro capítulo 2, que nós somos sacerdócio real. Nós somos uma nação santa. Foi pago um alto preço, não foi para eu apontar, dizer que o papel é do pastor, do presbítero, do diácono, da irmãzinha. O papel é individual de cada um a cumprir a sua missão. O texto é muito claro. Lá o texto é assim, pastores, líderes, mestres, vão e façam discípulo. É para todos nós. Cabe a nós. Nós fomos alcançados, irmãos, por esse evangelho que eclodiu lá no 1º século. Né? Ele amou a igreja e por si mesmo entregou a si por ela. Efésios capítulo 5, verso 25, Paulo vai explicar bem isso. Pagou uma dívida, irmãos, que não era dele, e sim nossa. E então nos uniu a si mesmo como seu povo santo. Ora, pagou um preço que era nosso, e aí ainda nos uniu a ele como seu povo. Não é? Então, o que é ser um discípulo? É ser um seguidor de Jesus. É o que obedece à sua ordem. Não basta só seguir, você tem que obedecer. Jesus lhe declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Nós precisamos obedecer à ordem de Jesus, se nós somos de fato um discípulo. O que é ser um discípulo? É o que segue os passos do Mestre, por meio da fé. Abandonamos os nossos pecados e os seguimos, confiando nele como Salvador e Senhor. Em certo momento de seu ministério, Jesus se voltou para a multidão e afirmou, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Dentro do contexto onde ele pergunta aos discípulos, ei, venham cá, quem é que o povo aí diz que eu sou? E as respostas muito teológicas vai dizer, uns dizem que sou eu, João Batista. Mestre, outros dizem que o Senhor é Elias. E outros, os profetas. Perguntas
respostas teológicas. E aí Jesus se volta para eles e diz assim: e vocês? Quem você diz que eu sou? E dentro desse contexto, Jesus vai falar de quem quiser seguir ele tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e tem que segui-lo. Né? Vamos lá. O que é ser um discípulo? É o que tem um relacionamento pessoal com o Salvador. E aí o Salmo 42, do verso 1 ao 2, vai dizer: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Uma doxologia em 2 versos. Esse é o relacionamento pessoal e verdadeiro. É desejar, é ter a sua alma desejosa. É como o salmista: alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. E muitas pessoas vão à casa do Senhor com pesar. Vão lá talvez para escutar a palavra do refrigério, a palavra que conforte o ego. E aí, é complicado isso, não, irmão? O que é ser um discípulo de Jesus? É quem foi unido a ele por meio da nova aliança no sangue dele. Né? Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, verso 25, um contexto conturbado, perturbado ali no capítulo 11, uma bagunça, o momento ágape, e aí Paulo vai ensinar, e muitas vezes as pessoas usam esses textos para ministrar ceia, como eu muitas vezes já fiz, mas Paulo está chamando a atenção do povo ali, da desordem que há no culto, da bagunça, da falta de amor, né? A hora de sentar à mesa e comer e dividir o pão com os irmãos. E ele diz: do mesmo modo, depois de haver ceado, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Então, o discípulo de Jesus, ele foi unido por meio dessa nova aliança, derramada pelo sangue de Cristo. Por que discipular? Por amor e por obediência. Mark Dever vai desenvolver bem isso e nós iremos ver quando a gente entrarmos na próxima aula. Né? O amor, veja que é por amor e por obediência. O amor, dentro do amor, é o motivo para discipular outras pessoas, começa no amor de Deus e em nada mais. Né? Ele nos amou em Cristo, entregando seu próprio Filho, e por isso nós o amamos. Ele nos amou primeiro, não é nós amamos a Deus, ele nos ama, não. Nós fomos atraídos pelo seu amor, né? E o fazemos em parte quando amamos as pessoas colocadas por ele em nossa volta. Então Deus, ele proporciona todos os dias que você expresse amor por pessoas. Não estou falando aqui de relativismo, de ecumenismo, não é isso. Você entende muito bem o que eu estou dizendo, presumo eu. Né? A abrangência de nossa devoção a Deus será demonstrada por nosso amor às pessoas, feitas à imagem e semelhança de Deus. Perceba, nós iremos encorpar muito mais a devoção que nós temos por esse Deus maravilhoso quando eu, de fato, amo as pessoas que Ele nos coloca ao nosso lado, as pessoas, os ímpios, as pessoas na pior condição da história da sociedade, elas foram feitas também com a imagem e semelhança de Deus, e nós devemos expressar amor a essas pessoas, não é só encher a barriga não, irmãos. Você pode ir lá, alimentar, cortar o cabelo, dar roupa, mas você precisa falar de Jesus. Em uma fala minha no culto de ceia, eu perguntei: irmãos, é possível evangelizar sem falar de Jesus? E é interessante os olhares atônitos e duvidosos, e eu tenho quase certeza absoluta que a grande maioria disse assim: não, é impossível evangelizar sem falar de Jesus. É super possível, irmãos, porque eu sou um ex-alcoólatra. E quantas vezes eu sentado numa mesa de bar, já tendo virado a noite, passou lá um irmãozinho, uma irmãzinha me entregando um panfleto dizendo que Deus me ama e foi-se embora, bateu em retirada, igual aquele desenho animado que você só via fumaça. E eu guardava aquele papel e outros escarneciam. Como é que eu, embriagado, enlaçado pelo pecado, vou pegar um panfletinho, ler, conseguir discernir e Jesus te ama? Você precisa ler, você precisa explicar e aplicar na vida da pessoa a mensagem. Então, antes de você entregar o panfletinho, irmão, minha irmã, leia o conteúdo do papel. Medite, jejue, ore, peça ajuda aos que têm mais conhecimento, para que quando você entregar, não entregue para um bêbado não, meu irmão.
Não entregue para um bêbado, não. Ou se você entregar, pelo menos leia o que está escrito. Explique, em poucas palavras, o que está escrito e aplique na vida da pessoa. Né? E aí, se a gente não expressar amor pelo nosso próximo, né, como essa nossa devoção ela aumentará? Né? Alguns têm até a devoção piedosa com o nosso Deus, mas muitos é só da boca para fora. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem viu, a quem se relaciona, a quem conhece, não pode e nunca vai amar a Deus. A quem não viu. E temos este mandamento por parte dele. João está dizendo isso. Quem ama a Deus também deve amar a seu irmão. Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 19 ao 21. Por que discipular ainda? Nós falamos do amor, mas também tem a obediência. No entanto, ligada ao nosso amor está a nossa obediência. Jesus ensinou, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João, novamente escrevendo no capítulo 14, verso 15. E o que ele ordenou? Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Parte da nossa obediência consiste em guiar outras pessoas a obedecer a Deus. Por isso que nós devemos discipular pessoas, por amor e por obediência. A segunda pergunta que tem dentro do livro, e que eu estou dando uma pincelada, porque nós iremos entrar minuciosamente em cada aula, é onde e como discipular? Anunciando em todas as nações. Anunciando em todo o seu bairro. Anunciando onde você trabalha. Anunciando no seu ciclo familiar. Não é? Dentre todas as nações, isso quer dizer que antes de dar a ordem a seus discípulos para fazer discípulos, ele lhe disse que recebeu toda a autoridade no céu e na terra e que eles deveriam ir. A autoridade de Jesus é universal. Se você for lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 16, Jesus, prescrutando a mente daqueles que duvidavam, mesmo que o adoraram, Jesus vai dizer assim, olha, eu estou falando porque eu tenho autoridade. E vocês viram, vocês andaram comigo e viram. Eu tenho autoridade para perdoar pecados. Eu tenho autoridade para os demônios e com vocês, se você vai lá para Mateus capítulo 10, verso 1. Eu tenho poder para ressuscitar os mortos. Então eu estou falando porque eu tenho autoridade. Né? E o caráter universal de sua autoridade e de sua preocupação conduz à universalidade, ou seja, o caráter universal do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a sua autoridade, ela é uma preocupação universal, ou seja, não é uma preocupaçãozinha de falar ali e acolá, não. É universal, você tem que falar, meu irmão. Não é você que tem que convencer os irmãos, não. Você tem que, e nem condenar, como muitos fizeram comigo. E eu acho engraçado, irmãos, que na época do alcoolismo, muitas pessoas olhavam para minha mãe e diziam assim, não precisa mais orar não, porque aí vai para o inferno, aí não tem mais jeito não. E anos depois me viram no ministério e aí ficam assustados, né? Fazer o quê, né, irmão? Aquele que tu condenou era aquele que Jesus já tinha salvado desde o ventre da mãe. Né? Então, não é o nosso papel. Nosso papel é conduzir pessoas a seguir Jesus. Como? Evangelizando. Lendo, explicando e aplicando. Tá certo? Essa universalidade de nossa missão. Né? Nós nos dirigimos a todas as nações. E aí eu faço um grifo aí. Em todos os ciclos que você estiver, é universal o evangelismo. Por meio de nossas igrejas, depois de dizer aos discípulos que fizessem discípulos, ele lhes disse de que maneira? Mediante o batismo e ao ensino. Isso é a conclusão do processo. Você se relaciona com as pessoas a fim de levá-las até Jesus. O Espírito Santo de Deus a convence. E aí a igreja faz o seu papel de batizar essas pessoas, incluindo ela dentro de um rol de membros, dentro da igreja invisível, por reconhecer os seus pecados, abandoná-los. E aí nós ensinamos essas pessoas a gerar outros discípulos mediante a obediência à palavra de Deus. Onde e como discipular, irmãos? Sem dúvida,
Boa comunicação e discipulado podem ocorrer fora do contexto da membresia e com muita certeza ocorrem também fora do ciclo da igreja. No entanto, por meio da ministração do batismo e da ceia do Senhor pela igreja, reconhecemos uns aos outros como os crentes. Então, como é que nós nos reconhecemos como os discípulos de Jesus? Quando nós somos batizados, como nós participamos da sua mesa. E mesmo assim, irmãos, tem muitos que estão ali duvidando. Quando eu olho para o contexto de Marcos, capítulo 5, quando eu vejo os demônios reconhecer quem Jesus é, o poder que ele tem, quem ele é, aí eu disse, misericórdia. Glória a Deus que Deus conhece o coração do homem. Então não nos cabe prescrutar a mente nem o coração de ninguém. Se foi batizado e está participando da ceia, amém. Cada um é que se examine a si mesmo, né? E coma do pão e beba do cálice. Não é assim que Paulo orienta? O primeiro ambiente que os cristãos deveriam normalmente procurar para ser discipulados e para discipular é a comunhão da igreja local, tanto reunida quanto espalhada. O que isso quer dizer? Irmãos, precisa ter frequência de culto, você precisa se relacionar, quer seja na igreja, ou num grupo de crescimento, ou num grupo de estudo. Tem muitas igrejas que não só têm 4 cultos na semana, mas têm os seus pequenos grupos de fortalecimento. E, pasme, irmãos, muitas pessoas têm o significado errado do que é um pequeno grupo. As pessoas acham que fazer pequeno grupo é só para pessoas que não são cristãs. Aonde é que está escrito isso? Precisa haver fortalecimento do vínculo fraterno entre os irmãos. Então, quando nós abrimos um pequeno grupo na nossa casa, devidamente organizado e acompanhado pelo seu pastor, pelos presbíteros, pelos obreiros da sua comunidade, o primeiro objetivo é que vocês se fortaleçam. O segundo é fortalecimento e evangelismo, porque enquanto vocês se fortalecem, vocês oram, adoram a Deus, aprendem da sua palavra, choram, confessam os seus pecados uns para os outros, uns oram uns pelos outros, se alegram, se entristecem, vocês também vão, ao ponto de se relacionar com as pessoas nos outros locais, vocês vão levar essas pessoas até a esta casa, a sua própria casa para esses momentos. Não é? Por isso que ele diz, tanto reunida quanto espalhada, porque a igreja do nosso Senhor não se resume a só estar num templo feito por mãos humanas. Não é? O cristianismo, que é a religião da Bíblia, não é para o durão ou o autossuficiente, que não precisa de ninguém. O cristianismo é a religião para os discípulos verdadeiros de Jesus Cristo. Seguidores que guiam outras pessoas e também fazem discípulos. E a gente termina por aqui. Esse é a religião. E as pessoas com as quais nós vamos se relacionavam dizem, não, porque a religião não salva. E aí você vai apresentar essa religião que salva, que está expressa na figura de Jesus Cristo. Quando essa pessoa estiver entendendo as conexões que você vai fazer por meio da sua vida prática, do amor que você delibera sobre ela, pelo aquilo que você fala e vive, aí ela vai, religião imaculada é essa. Tiago vai dizer, né? Tem que amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Eu espero, meus irmãos, sinceramente, que você seja abençoado por esse momento do qual eu me dediquei muito tempo para preparar essa aula. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha entendido. Inicialmente, aí foram boas colocações para que nós possamos refletir e cumprir a nossa missão. Eu espero você na próxima aula, se assim Deus nos permitir.